nós temos o livro dos médiuns, o capítulo 10, que vamos estudar a natureza das comunicações. E aí, inicialmente, nós fazemos dois questionamentos, né? Quando nós falamos de comunicação, nós estamos falando de um processo que nós estabelecemos com o outro, este outro que pode se apresentar com várias pessoas. Como é esse processo de comunicação que a gente estabelece? Estamos falando de pessoas, ainda não adentramos a seara do espírito. Então, neste processo de comunicação, como sabemos da natureza das pessoas que se comunicam conosco? É a primeira interrogação que nós estamos fazendo, porque estas pessoas, elas são bem diferentes. E muitas delas se apresentam para nós com uma roupagem que, de fato, não é aquilo que ela é na realidade. Então, às vezes, pelo diálogo que nós estabelecemos com as pessoas, nós não podemos dizer que, por exemplo, Tânia Calderon, que está na sala, em diálogo comigo, eu posso estar dizendo que Tânia é uma pessoa que tem tais características, porque na vida social nós podemos nos apresentar de uma forma e na intimidade nós sermos outras pessoas. E é por isso que existe dificuldades em nós falarmos de fato quem é Márcio, quem é Marisa, quem é Tânia, quem é Sônia. Ou seja, essa identificação de quem é, nós não podemos precisar somente pelo que ela fala, mas pela forma como ela faz a abordagem, nós podemos extrair algumas características daquela pessoa. Por exemplo, se neste diálogo aquilo que está sendo tratado tem uma linguagem mais refinada, mais rebuscada, nós podemos dizer que aquela pessoa que se comunica é uma pessoa que teve uma formação escolar que faz com que ela se apresente daquela maneira. Se a pessoa fala de maneira mais impaciente, mais apressada, nós também podemos estar extraindo algumas conclusões. Mas isso não é tudo. E é por isso que nós também trouxemos o segundo questionamento. É simples identificar a natureza das pessoas que se comunicam? Por que nós fizemos esses dois questionamentos? Porque para pensarmos na natureza das comunicações que as pessoas estabelecem, isso também nós podemos aproximar com a natureza das comunicações entre os espíritos. E aí, este capítulo, que é o capítulo 10 de O Livro dos Médiuns, que se apresenta na segunda parte, ele inicia com o item 133, né? E Allan Kardec, na introdução deste item, ele fala que todo efeito que revela na sua causalidade um ato de livre vontade demonstra, por isso mesmo, uma causa inteligente, por mais insignificante que seja. Então, ele está trazendo um aspecto da comunicação que é justamente a vontade. Então, eu expresso a vontade
em meu processo de comunicação e nisso a minha vontade ela vai estabelecer uma sintonia. E aí as mesmas perguntas que nós fizemos na projeção anterior, relativa ao processo de comunicação entre as pessoas, nós estendemos para os espíritos. Como identificar a natureza dos espíritos que se comunicam? Nós vemos no dia a dia muitas mensagens que são veiculadas nos mais diversos meios, mensagens que chegam pelo WhatsApp, mensagens impressas, que revelam a presença espiritual de determinado espírito que se identifica com os mais variados nomes. Por aquela leitura da mensagem, será que nós temos condições de dizer quem é o espírito que está se comunicando? E aí vem o seguinte questionamento: é simples identificar a natureza dos espíritos que se comunicam? Então, assim como nós falamos das pessoas, também não é simples nós fazermos esta identificação quando se trata do espírito. Aí nós trouxemos, né, um outro questionamento que pode estar nos dando algumas pistas relativas ao espírito que está se comunicando. Então, nós temos todas essas imagens que nós colocamos na apresentação, são imagens disponibilizadas gratuitamente no Google, e aí nós buscamos essa imagem de Chico Xavier. Quando nós fazemos a leitura de mensagens que foram psicografadas por Chico, nós sabemos que Chico Xavier teve diversos espíritos que se comunicaram através dele. Então, quando nós pegamos, por exemplo, uma mensagem que foi psicografia de Chico Xavier através do espírito Irmão X, através do espírito Emmanuel, então, a figura do médium já nos sinaliza, né, que tipo de espírito está ali se comunicando. Aí nós apresentamos, né, 3 aspectos que podem nos auxiliar à identificação da natureza desses espíritos que estão se comunicando através dele. A primeira é a experiência. Lembrando que todo médium, ele quando começa o exercício da sua faculdade mediúnica, um exercício que vai passando por um processo de educação mediúnica. Hoje a gente utiliza mais a expressão educação do que desenvolvimento mediúnico. Então, nós podemos aqui, por exemplo, dizer que Chico Xavier, no começo do exercício da sua mediunidade, ele talvez não deixasse claro para nós qual seria a natureza daqueles espíritos que se comunicavam através dele. Entretanto, a experiência de Chico Xavier ao longo de décadas do exercício da mediunidade nos faz aquilatar qual seria aqueles espíritos que, porventura, estão se comunicando. Então, o conhecimento, a experiência daquele médium nos mostra com facilidade a natureza daqueles espíritos que se comunicam através dele. E tem o bom senso. O bom senso é algo que nós precisamos, de fato, estar sempre
ponderando, fazendo a leitura ou até na própria escuta na reunião mediúnica, tentar, ao máximo, extrair daquilo que está sendo trazido para nós as melhores lições e até averiguando se de fato aquela mensagem, aquela comunicação, ela provém de que natureza de espíritos que Allan Kardec coloca como 4 neste capítulo e que nós estaremos a falar a respeito de cada um deles. E aí vamos ainda nesta identificação da natureza dos espíritos que se comunicam através das diferentes experiências, seja pela psicografia, pela psicofonia. Nós temos a figura do médium, o médium ostensivo, que é este intermediário. Como se dá esse processo de comunicação? Nós já falamos em experiências anteriores. A comunicação se dá de perispírito do médium com o perispírito do espírito que vai se comunicar. Então, ocorre uma aproximação de perispírito a perispírito. E, com isso, o médium ele vai fazer uma filtragem. Porque, observe, o médium ele está naquela sintonia, naquele processo que ele estabelece de aproximação. O espírito ele tem diferentes níveis e nós não, os médios recebem todo tipo de espírito, inclusive os espíritos inferiores, que apresentam no seu linguajar expressões que nós poderíamos dizer são expressões chulas, são expressões de baixo calão. Então, o médium ele tem esta possibilidade de fazer a filtragem daquilo que ele está captando para que estas expressões elas não sejam faladas no momento da comunicação. Para que, por exemplo, na psicografia, não venha nessa mensagem esse tipo de linguagem, de palavras. Então, é um processo interpretativo que é feito por ele, né? É um processo que a mente vai estar processando estas informações e que tudo isso vai estar relacionado com a condição moral, lembrando que o próprio Allan Kardec fala que a mediunidade ela independe da moral. Entretanto, o que nós estamos trazendo aqui para vocês é que, de acordo com a condição moral, nós temos esta possibilidade de também estarmos estabelecendo uma sintonia mais efetiva, mais frequente das entidades elevadas, superiores. Estabelecemos com qualquer tipo de espírito. O médium, ele não é seletivo, mas a condição moral também vai me sinalizar qual é a natureza das comunicações e a condição psíquica. E aí, quando nós encontramos, né, buscando uma imagem também que pudesse, através do médium, estar sinalizando a natureza das comunicações, nós buscamos, né, nós vemos a imagem do Dr. Bezerra, ele está transmitindo uma mensagem psicofônica através do nosso tio Divaldo, e nós buscamos em um livro muito interessante, que é este aqui, Em Nome do Amor, a Mediunidade com Jesus. Este livro, ele apresenta diversas mensagens do espírito Bezerra de Menezes,
nas mais variadas circunstâncias, e nós escolhemos uma mensagem que a gente vai fazer a leitura de um trechinho inicial desta mensagem, que é intitulada Cristãos Decididos. Essa mensagem ela foi uma mensagem psicofônica que o tio Di recebeu ao final de uma conferência pública em torno da maternidade, realizada no Grupo Espírita André Luiz, no Rio de Janeiro, na noite de 13 de agosto de 2009, ou seja, é uma mensagem que já tem 12 anos. O que, no início da mensagem, que é intitulada Cristãos Decididos, o doutor Bezerra coloca: eu achei tão pertinente. Aliás, todas as mensagens, quando nós fazemos a leitura, nós sempre buscamos aproximar com o momento que nós estamos vivendo e com o momento em que vive a sociedade. E aí o doutor Bezerra de Menezes, ele inicia dizendo assim: estamos sendo convocados pelos espíritos nobres para ser os lábios pelos quais a palavra de Jesus chegará aos corações empedernidos. Quantas e quantas vezes o doutor Bezerra de Menezes ele nos trouxe essas mensagens, as mensagens para poder nos fortalecer nos trabalhos que estamos desenvolvendo, com destaque para o trabalho na seara espírita, na divulgação da doutrina espírita. Então, ele se coloca como, neste momento, aquele que vai pronunciar as palavras de Jesus. Aí ele segue: estamos sendo convocados para ser os braços do Mestre, que afaguem, que se alonguem na direção dos mais aflitos, dos combalidos, dos enfraquecidos na luta. É claro que, em algumas vezes, nós nos sentimos combalidos, enfraquecidos, atravessando por momentos desafiadores. Então, ele se coloca com aqueles braços que vai nos afagar em nome de Jesus. Estamos colocados na postura do bom samaritano, a fim de podermos ser aquele que socorre o caído na estrada de Jericó da atualidade. Quantas e quantas vezes nós já caímos e encontramos braços amigos que nos ajudaram a levantar. Mas, neste momento, o doutor Bezerra de Menezes, ele se coloca nesta condição. Nunca houve na história da sociedade terrena tantas conquistas de natureza intelectual e tecnológica. Nunca houve tanta demonstração de humanismo, de solidariedade, tanta luta pelos direitos humanos. É necessário agora que os cristãos decididos arregassem as mangas e hajam em nome de Jesus. Esta chamada do doutor Bezerra de Menezes é para que, em todas as circunstâncias, nós possamos agir em nome de Jesus. E aí ele faz o seguinte questionamento, que é onde nós vamos encerrar esta mensagem, porque nós poderíamos passar todo o tempo aqui. A mensagem é frente e verso de uma página, não são mensagens longas que o livro apresenta, mas ele diz assim: em qualquer circunstância que se interroguem, em meu lugar, que faria Jesus? E faça-o conforme o amoroso companheiro dos que não têm companheiro
fazia. Quando nós fazemos a leitura de uma mensagem deste teor, sem saber qual foi o espírito que trouxe a mensagem, é claro que para nós é fácil fazer uma identificação da natureza dos espíritos, do espírito que trouxe esta mensagem. E aí, quando falamos de natureza, dos espíritos, né, que se comunicam, isto é semelhante a uma visão que nós temos, né? É muito comum essa imagem de um copo de água que nós pedimos às pessoas para poderem estar dizendo a nós o que elas conseguem ver nesta imagem. Então, a pessoa otimista, ao verificar essa imagem, certamente ela vai dizer: o copo ele está quase cheio. Mas a pessoa pessimista, né, o copo está na metade de água. Observando esta imagem, ela vai dizer: esse copo está vazio, está precisando encher de água. Então, com isso, nós temos, né, as diferenças no processo de interpretação das mensagens. Eu vou interpretar a mensagem conforme seja o meu olhar. O mesmo se dá com relação à natureza dos espíritos. E aí nós colocamos para a nossa reflexão. Se eu pego esta mensagem que eu acabei de ler um trecho, que foi a psicografia do nosso tio Di, através do espírito Bezerra de Menezes, a mesma mensagem ela pode ter pontos de vista, visões diferentes. Uma pessoa, ao analisar uma mensagem que a gente apresenta, pode dizer, a gente dá a mesma mensagem para duas pessoas diferentes. Um vai fazer uma interpretação de que aquela mensagem ela foi muito grosseira, ela não deveria ter vindo com aquele teor, e outro pode fazer a interpretação de que a mensagem ela foi maravilhosa e não consegue identificar um ponto daquela mensagem que tenha sido grosseira. Aí vem o que nós falamos, o que nós apresentamos na figura anterior, é aquele copo. Então, essas mensagens, elas terão interpretações diferentes, conforme seja o olhar, a escuta de quem fez. E aí nós apresentamos este questionamento: onde está a verdade? De fato, quem está certo na interpretação? Olhe o quanto isso se relaciona à natureza das comunicações, convidando a nós a sermos criteriosos, a agirmos com bom senso, com imparcialidade. Por que isso? Digamos que aquele médium que recebeu aquela comunicação é uma pessoa amiga minha. Nós não podemos confundir a amizade que eu tenho à pessoa com o exercício que ela faz da sua faculdade mediúnica. Isso tem que estar em pontos diferentes da minha análise. Há um diálogo, né, muito conhecido de Chico Xavier com Emmanuel. Chico Xavier estava em um açude e, mais ou menos fazendo uma síntese desse diálogo, Emmanuel diz que estaria, né, o tempo inteiro servindo de instrumento para que Chico Xavier pudesse estar trazendo as mensagens de conforto, de consolo, mas se em algum momento
aquela mensagem que ele estivesse trazendo, ele fosse fora do conteúdo de Allan Kardec, então ele dizia a Chico Xavier que naquele momento Chico Xavier fizesse a opção pela mensagem de Allan Kardec e se afastasse dele, né? Esse fato pode clarear para nós que estamos, né, desde o início do ano, trazendo esse conteúdo relativo à mediunidade. Nós estamos aqui estudando para poder melhor, compreendendo o fenômeno, integrando um trabalho mediúnico, possamos estar trazendo melhor qualidade para aquele trabalho. Mas, acima de tudo, o estudo, ele também favorece uma aquisição de conhecimento que vai ser favorável para a nossa vida. Quando Emmanuel tem esse diálogo com Chico Xavier, ele vem, de alguma maneira, sinalizar de que o médium, ele, de fato, com o passar do tempo, ele se acostuma com os tipos de comunicações, com aquele espírito que costuma estar sempre estabelecendo contato com ele. Mas ele vem dizer para nós que não podemos nos afastar do estudo, porque quando nós nos afastamos do estudo, nós temos esta possibilidade de estarmos sendo sujeitos às mistificações. O que são as mistificações? É quando eu, médium, eu trago comunicações de espíritos que parecem ser alguém que não são. Então, eles vão nos confundir, eles vão estar trazendo conceitos que nós assumimos aquilo como verdades, eles tentam passar algo que eles não são. E é interessante que o próprio Chico Xavier, ele coloca que no início do exercício da sua mediunidade, ele, em algumas comunicações, ele esteve sujeito às mistificações. E é por isso que nós destacamos sempre a respeito do estudo. Vamos, mais uma vez, fazer referências a duas mensagens da benfeitora Joana de Ângeles, que se apresentam em livros diferentes. Uma é no livro Celeiro de Bênçãos, a outra é no livro Alerta. O capítulo desse livro Alerta, salvo engano, é o 42, que é intitulado Na Lavoura Mediúnica. Ela coloca, né, fazendo uma abordagem a respeito deste trabalho mediúnico, já chegando ao final da mensagem, ela nos chama a atenção para o estudo da doutrina espírita e o estudo de si mesmo. O que isso se relaciona com a mediunidade? Quanto mais nós estivermos nesse estudo de nós mesmos, nós estaremos evitando a possibilidade dos fraudes, das mistificações na comunicação. Estudando a doutrina espírita, nós estaremos automaticamente aprofundando o nosso conhecimento a respeito das questões relativas à mediunidade. Então, ela tem, neste capítulo, na Lavoura Mediúnica, e ela tem também, em Celeiro de Bênçãos, não sei se o capítulo é Inspiração Mediúnica, quando ela coloca estuda e estuda-te. Ou seja, ela faz este chamado a nós em capítulos que tratam da mediunidade para que possamos estudar a doutrina e fazer o estudo de si mesmo. Com isso,
Emmanuel quis trazer, né, para aquele momento com Chico Xavier, que se ele se afastasse de Allan Kardec, a escolha de Chico Xavier deveria ser na direção de Allan Kardec e não de Emmanuel, mostrando a importância da doutrina espírita para nós que estamos imersos neste trabalho da mediunidade. E aí, um questionamento, vocês vejam que nós sempre estamos trazendo questionamentos. Infelizmente, neste modelo virtual, nós não conseguimos, né, estar nesse processo de perguntar, estar ouvindo as respostas. Às vezes, até a gente faz a pergunta, pede para a Marisa ficar projetando as respostas, mas nós temos um delay, que é o tempo entre o que eu falo e o que a mensagem chega até vocês. Mas não importa, nós estamos aqui estudando. Vocês que fazem parte desse estudo estão envolvidos, motivados e, acima de tudo, com o desejo de conhecer mais a respeito desta temática. Relembrando que 2021 é a comemoração dos 160 anos de O Livro dos Médiuns, quando ele foi publicado a 15 de janeiro de 1861. Então, nós temos que prestar a Allan Kardec o nosso preito de gratidão, não somente pela codificação, que nos trouxe a luz da verdade, mas particularmente por este livro que também abre horizontes para nós. E neste questionamento, por que os espíritos permitem a mistificação? Porque nós podemos nos questionar, mas Chico Xavier, que foi um médium missionário, que se preparou no mundo espiritual para que, de fato, ele pudesse desenvolver a sua missão, lembrando que todos nós nos preparamos no mundo espiritual para o retorno. E é claro que estes espíritos missionários, eles também têm o seu preparo. O tio Di falou numa live essa semana, salvo engano, do preparo que ele teve no mundo espiritual, dos anos que ele teve de preparo a respeito do conhecimento da doutrina espírita para poder ser este divulgador. Então, somos preparados para cumprirmos a nossa missão. E aí poderíamos perguntar, mas como Chico Xavier, um médium missionário, ele também passou pela mistificação? Por que os espíritos não impediram que espíritos mistificadores se apresentassem através de Chico Xavier? Aí nós temos, é claro que nós trouxemos duas pontuações, mas elas se expandem, né? Quando o médium ele deve demonstrar a sua perseverança naquele trabalho, porque vem um pouco, né, da vaidade, do orgulho. Eu sou um bom médium, as melhores mensagens vêm por meu intermédio. Então, é para trabalhar, né, esta perseverança da continuidade, né, do seu trabalho, mas que ele também possa desenvolver a mediunidade reconhecendo, não aquilo, o espírito, ele trouxe algo que de fato não é aquela mensagem, aquele teor, e para que ele continue percebendo que é médium, que ele sofre essas influências e que deve se trabalhar cada vez mais para que a sua moral ela esteja permitindo cada vez mais as comunicações que retratem
esta dificuldade que os espíritos sempre manifestam, para que possa melhorar o teor das suas comunicações. Lembrando que o próprio Allan Kardec, ele traz em O Livro dos Espíritos, na parte terceira, das leis morais, da lei divina ou natural, da primeira questão, no primeiro capítulo, quando ele faz a indagação na questão 629, que é do tópico o bem e o mal, que definição se pode dar de moral? Eu gosto de trazer, né, esta questão apresentada por Allan Kardec, para que o tempo inteiro nós nos recordemos que a moral é a regra do bem proceder, que é agir conforme a lei de Deus, que é a nossa busca incessante na ação do bem. O médium, o trabalhador da seara mediúnica, quanto mais investimento ele fizer na direção do bem, mais ele estará se colocando apto ao desenvolvimento do seu trabalho, da sua tarefa, e com mais qualidade, com menos componente dele, do seu inconsciente, que é aquilo que nós chamamos de animismo nas comunicações. E com isso, nós teremos mais clareza da natureza dos espíritos que se comunicam através dele. E aí, Allan Kardec, ele, neste capítulo, ele vai fazer uma apresentação da natureza das comunicações, que ele destacou em 4, que são as comunicações grosseiras, as comunicações frívolas, as comunicações sérias e as comunicações instrutivas. A identificação do tipo de comunicação, ela é importante. Por que ela é importante? Porque no meio dessas comunicações também podem surgir muitos conflitos. Conflitos interpretativos, grupos que se rompem. Nós estamos vendo na atualidade, por exemplo, por conta dessa pandemia, com esta possibilidade das redes sociais, que nos apresentam esta ferramenta que, se por um lado ela traz o conhecimento da doutrina espírita a mais pessoas, por outro lado, a gente tem um contraponto, que são pessoas que se colocam como expositoras espíritas, mas que nas palestras que proferem, elas não trazem as bases que são apresentadas pela doutrina espírita. São livros que são publicados por pessoas que se dizem espíritas, espiritistas, uma expressão que Tio Divaldo tem utilizado bastante, mas que, de fato, quando você vai fazer uma análise, o que aquela mensagem tem da doutrina espírita? Então, são pessoas excelentes oradores, comunicadores, mas que na sua exposição não tem apresentado os postulados da doutrina espírita. Aqui no Brasil, o ano passado, quando a pandemia estava avançando, nós recebemos pelo WhatsApp, várias pessoas receberam de fontes distintas mensagens que recomendavam para que em tal horário nós nos concentrássemos e nos colocássemos à disposição para receber o passe, que era a vacina que os espíritos estavam trazendo para nós, a vacina da Covid-19. Em verdade,
foram várias fontes que veicularam este tipo de mensagem. O que é que o bom senso, aquilo que nós falamos inicialmente na nossa exposição, o que é que o bom senso nos recomenda? A refletir e a buscar fontes fidedignas que possam nos esclarecer em relação a este tipo de mensagem. Será que os espíritos eles se ocupam em estarmos vivendo este momento e de dizer: se coloquem à disposição que vamos aplicar o passe que é a vacina da Covid-19? É uma reflexão. E isto foi um fato que de fato circulou no nosso meio. E a Federação Espírita Brasileira, ela teve um escrito até por Jacobson Trovão, que é o responsável da FEB pelo estudo na área da mediunidade, um dos responsáveis, que precisou escrever a este respeito. Com isso, nós estamos falando da comunicação que nós estamos recebendo. Daí, nós vamos fazer um paralelo com as comunicações que também acontecem nas reuniões mediúnicas. E aí, Allan Kardec, ele coloca, antes de trazer cada uma dessas naturezas das comunicações, neste capítulo 10, que existem diferenças nas comunicações, que essas diferenças, né, elas vão refletir a elevação ou a baixeza de suas ideias. É por isso que nós precisamos ter bom senso e estarmos, de fato, fazendo a análise das mensagens que determinadas pessoas que são médiuns estão veiculando, né, que receberam, daquilo que nós vemos através da leitura de livros. Então, tudo isso dá para poder nós percebermos essa diferença. Seu saber e a ignorância, ou seja, o espírito ele vai estar refletindo isso, se é um espírito que tem um saber ou é um espírito ignorante, e seus vícios e suas virtudes. Quando nós fazemos esta leitura, que está lá no capítulo 10 de O Livro dos Médiuns, nós podemos também traduzir para o tipo de comunicação que nós estabelecemos entre os humanos. No processo de comunicação, nós vamos perceber quais são os vícios que aquela pessoa, porventura, apresenta, quais são as suas virtudes. E aí vamos, né, estar trazendo desses 4 tipos de comunicação, conforme Allan Kardec ele nos apresenta neste capítulo 10. As comunicações grosseiras, né, são os espíritos que se comunicam, eles apresentam expressões que ferem o decoro, que ferem a moral, aquilo que nós falamos anteriormente, que o médium ele funciona como filtro. Então, se ele percebe a aproximação deste tipo de comunicação, ele deve impedir, porque o ambiente, a sala mediúnica, ela está preparada para poder receber as mensagens, bem como os sofrimentos, os rancores, os ódios que os espíritos infelizes eles apresentam, mas não que venha, por exemplo, a afetar a moral, como Kardec utiliza a palavra decoro. As comunicações grosseiras só podem vir de espíritos de baixa condição,
ainda cobertos de todas as impurezas da matéria. Quem recebe este tipo de espírito? Aqueles que oferecem, né, este campo às comunicações, mas que os espíritos, vamos pensar que neste processo de intercâmbio mediúnico, aquele espírito que está comunicando, ele tem a necessidade de deixar as suas impressões da matéria para poder se libertar daquilo que ainda é material na sua vida de espírito. Então, é importante que esses espíritos eles se apresentem, sim, porque é uma forma que eles têm de estarem trabalhando essa questão, né, da sua natureza inferior. A comunicação vai permitir que ele deixe essa carga de energia animalizada. É por isso que, quando se estabelece esta aproximação, há uma descarga elétrica que produz esse choque no espírito e ele vai trazer para o médium, né, as suas impressões. É por isso que o médium, momentaneamente, ele absorve essa carga deletéria do espírito, mas que no processo da comunicação, depois nos passes que são aplicados ao final da reunião mediúnica, ou até quando o dialogador percebe a necessidade de aplicar um passe, a depender do teor da comunicação, tudo isso já é dispersado naquele momento. Nada difere das comunicações dadas por homens viciosos e grosseiros, e repugnam a quem quer que tenha o mínimo de delicadeza de sentimentos. Aí Allan Kardec vem apresentar as comunicações frívolas, lembrando que nós temos 4 tipos de comunicações, da natureza das comunicações apresentadas por Allan Kardec, nesse capítulo 10 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Falamos primeiro das comunicações grosseiras, vamos falar das comunicações frívolas, temos as comunicações sérias e as comunicações instrutivas. Nas comunicações frívolas, estou vendo aqui, e quando estas comunicações acontecem fora da reunião mediúnica, a Adriana faz este questionamento. A resposta, Adriana, é que não se deve permitir nenhum tipo de comunicação fora da reunião mediúnica. Mas aí você pode dizer, mas Tânia é um médium que ainda está no seu processo de educação mediúnica. Aquele que convive com esta pessoa que está iniciando o desabrochar das suas faculdades precisa orientar que isso não pode acontecer fora do ambiente da casa espírita, que é o ambiente preparado para este tipo de trabalho. E se acontecer, as pessoas que convivem devem estar informadas para poder dizer ao espírito que está se comunicando que ele vai ser afastado, que não é o momento, não é o ambiente para aquele tipo de comunicação, e que a espiritualidade vai conduzi-lo para que, no momento oportuno, ele possa ser trazido a uma reunião mediúnica. Então, Adriana, é esta a orientação que nós devemos dar. Nas comunicações frívolas, Allan Kardec, ele pontua que elas emanam de espíritos levianos, zombeteiros ou brincalhões. Vamos pensar que esses espíritos, conforme até Kardec coloca, são mais maliciosos do que maus. Eles se divertem, eles querem se ocupar com a diversão. Então,
não necessariamente exista a maldade nesse tipo de espírito, né? Eles não ligam a menor importância ao que dizem, e como eles não têm nada de indecoroso, agradam a certas pessoas que com elas se divertem. Este tópico deve nos chamar a atenção. Por quê? Quando nós achamos graça de determinada comunicação, porque nós sentimos afinidade, e isso é perigoso porque nós podemos sintonizar com esse tipo de espírito que vai se aproveitar desta nossa sintonia e atuar. Não necessariamente, se eu não sou médium, ele não vai chegar até mim para um processo de comunicação, mas ele pode se utilizar do ambiente no qual eu estou inserido para poder promover essa graça, esse divertimento, e que muitos deles permanecem um longo tempo se divertindo, aproveitando deste ensejo para que o tempo passe para eles. Ainda nas comunicações frívolas, não raro, estes espíritos dizem duras verdades que quase sempre ferem. Então, é aquela comunicação que está seguindo, de repente, esse espírito traz alguma informação que vai estar ferindo algum integrante daquela reunião. Estão ao nosso redor e aproveitam de todas as ocasiões para se intrometerem nas comunicações. Qual é o cuidado que o médium deve ter? O preparo, não sintonizar com este tipo de espírito. Aí nós vamos trazer aquele questionamento que nós fizemos quando falamos de Chico Xavier, que no começo da sua mediunidade, que está lá escrito no livro O Consolador, ele disse que esteve sujeito às mistificações. E por que os espíritos permitem isso? Para poder nós provarmos, né, a nossa humildade, a perseverança no trabalho. O mesmo é em relação a estes espíritos que trazem essas comunicações frívolas. Ah, Tânia, mas não existe uma programação, não tem aqueles espíritos que são responsáveis por aquele trabalho mediúnico, e eles permitem isso? Na verdade, não existe um planejamento para esse tipo de espírito, mas a reunião é formada pelo conjunto das pessoas que ali fazem parte do trabalho. E neste conjunto, nós precisamos vibrar e sintonizar para o cumprimento do programa que foi adrede estabelecido pela espiritualidade superior. E que, se em algum momento esse tipo de comunicação está acontecendo, há uma necessidade para aquele grupo. Sentem malicioso prazer em mistificar, ou seja, em passar uma verdade que não é aquilo de fato. E os espíritos sérios, eles se afastam deste tipo de comunicação. Aí chegamos, né, ao terceiro tipo, que é apresentado por Allan Kardec, que são as comunicações sérias. Então, Allan Kardec, ele pontua que estas comunicações, elas são dignas de atenção quanto ao assunto e elevadas quanto à forma. Lembrando a leitura que nós fizemos. Deixa eu ver aqui que a Adriana faz um comentário, né? Por isso é muito importante a sustentação nas reuniões. Isto mesmo, Adriana, é fundamental. Eu sempre gosto de trazer a importância destes integrantes que são os sustentadores das vibrações, dos bons pensamentos,
a oração em favor daquele espírito que está se comunicando, que apresenta as suas fragilidades, para que o dialogador ele possa, de fato, captar a necessidade daquele espírito, porque nós sabemos que nem sempre isto acontece, que pode o dialogador não perceber a necessidade do espírito e, com esta ausência de percepção, ele direcionar a mensagem para uma direção que não seria, de fato, aquela que atenderia à necessidade do espírito. Entretanto, nós sabemos que em todo o processo de comunicação, da incorporação, há sempre um benefício, que é justamente o choque anímico, esta descarga das energias do médium, que vão na direção do espírito, é este fluido animal que ele recolhe do fluido cósmico universal, que vai na direção do espírito, e o espírito, com este choque deste fluido animalizado, ele vai trazer para o médium, então é perispírito a perispírito, o perispírito do médium se comunica com o perispírito do espírito e este responde àquela carga de fluido animal que ele foi direcionado. Então, é muito importante essa sustentação vibratória para que, além desse choque anímico que vai produzir em torno de 30% de benefício para o espírito, o diálogo que é estabelecido possa atender às necessidades do espírito. Ainda sobre as comunicações sérias, Allan Kardec coloca que toda toda comunicação que exclui frivolidade e grosseria e que tem em vista um fim útil, mesmo que seja de caráter particular. Os espíritos se apegam aos que desejam instruir-se e os ajudam em seus esforços. Mais uma vez, nós vamos fazer um destaque aqui à necessidade do estudo. O que nós estamos fazendo neste momento, nessa sala virtual? Estudando a respeito da mediunidade, trazendo mais um capítulo de O Livro dos Médiuns. E podemos perceber que a todo instante, Allan Kardec nos faz este convite. Os espíritos, olha o que ele traz, os espíritos se apegam aos que desejam instruir-se e os ajudam em seus esforços. Vamos estudar. Vamos ter sempre a vontade de participar dos diversos estudos que a Casa Espírita nos oferece. É um estudo de uma obra, é um estudo de um aspecto específico. Este ano, às quintas-feiras, uma vez no mês, fazemos o estudo do Livro dos Médiuns. O KSTSF apresenta outras possibilidades de estudo. Ah, mas é muito estudo, a minha dinâmica de vida não me possibilita. Sim, mas dentro daquele tempo que eu tenho disponível, qual é o que eu vou me dedicar ao estudo? Porque muitas vezes nós buscamos a casa espírita para poder receber, para poder vencer uma dificuldade. E não reconhecemos a importância que se faz em mobilizar o nosso íntimo para poder sair daquela condição. E o estudo é um caminho que abre a nossa mente, que abre as novas possibilidades, as nossas melhores escolhas, porque cada um de nós tem o seu livre-arbítrio. Com o livre-arbítrio, nós podemos escolher os caminhos aos quais nós queremos trilhar. Mas no livre-arbítrio, nós temos algo que se chama a responsabilidade perante a vida. Então, eu posso até
fazer uma escolha de um caminho que eu ache que seja mais fácil. Mas será que aquele é o caminho que eu deveria percorrer? É o nosso livre-arbítrio que vai fazer esta escolha, que vai nos impulsionar. E aí vem quais são as sintonias que nós estabelecemos nas comunicações sérias. Os espíritos, eles se apegam aos que desejam instruir-se e os ajudam em seus esforços. Ou seja, eu quero melhorar, eu quero ler mais, eu quero estudar mais, eu quero estar participando mais ativamente das atividades da casa. Eu estou angariando para próximo a mim a presença destes espíritos que estarão me fortalecendo para o trabalho. E aí, nós, ainda nas comunicações sérias, Allan Kardec coloca que os espíritos verdadeiramente superiores, eles recomendam o controle da razão e o controle da mais rigorosa lógica. Qual é esse controle da razão? Qual é esse controle da lógica? É justamente aquilo que nós vamos amparar a nossa caminhada no exercício da mediunidade, buscando cada vez mais esse processo de educação para poder perceber este teor das comunicações e até não permitindo, nesta aproximação, um processo de comunicação que não seria conivente e conveniente para o trabalho. Nas comunicações sérias, é possível distinguir quais são as comunicações verdadeiras, quais são as comunicações falsas. Então, a natureza dos espíritos, nós temos mais clareza nesta distinção quando se apresentam as comunicações sérias. E, por fim, né, neste capítulo 10, segunda parte de O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, ele nos apresenta as comunicações instrutivas. Estas comunicações são comunicações sérias, né? Aí nós pensamos neste tipo de comunicação que foi justamente o que nós estávamos fazendo a leitura, de trazer, né, mais alguns trechos que mostram, né, a seriedade deste espírito, Adolfo Bezerra de Menezes, que se colocou à disposição de que, enquanto houvesse sofrimento na face da terra, ele não estaria em esferas mais elevadas, porque ele recebeu este convite, mas ele fez a opção, o seu livre-arbítrio, o direcionou para estar junto a nós, diminuindo este sofrimento. Então, quando nós finalizamos que fizemos a leitura de que ele disse, né, faça-o conforme o amoroso companheiro dos que não têm companheiro faria, ele diz em seguida, o Espiritismo veio como consolador para erradicar as causas das lágrimas. Olha que frase, né? É através do Espiritismo que nós compreendemos a lei de causa e efeito, que sabemos que esta experiência corpórea é uma experiência transitória, porque a alma é imortal. E terminada esta experiência, nós voltaremos para a verdadeira vida, que temos a oportunidade de passar por novas experiências para o nosso processo de libertação. Então, nada mais é do que a frase que ele afirmou, veio como consolador
para erradicar as causas das lágrimas, ou seja, as nossas dores, elas chegam com um propósito que é, em síntese, refazer os nossos caminhos equivocados que se apresentam neste refazimento através do sofrimento. O sofrimento vai gerar a dor em nós. E aí ele diz, o Dr. Bezerra de Menezes, sois os herdeiros do evangelho dos primeiros dias, vivenciando a última hora. Então, esta mensagem instrutiva trazida pelo Dr. Bezerra de Menezes, que são comunicações sérias, podemos estar atribuindo a natureza desse tipo de comunicação que vem pelo espírito do Dr. Bezerra de Menezes, chamar a nossa atenção, dizermos que tudo quanto nós atravessamos tem um propósito, mas que a doutrina espírita, este consolador prometido, ele veio para nos mostrar esta possibilidade de sair deste sofrimento e atingir a plenitude. As comunicações instrutivas, elas nos servem para retirar os frutos reais. É preciso que elas sejam regulares e seguidas com perseverança. Allan Kardec afirma que são comunicações verdadeiras. E nós temos, já no final deste capítulo, Allan Kardec fazendo uma comparação das comunicações com os nossos órgãos dos sentidos. Então, ele diz que nós temos as comunicações através da nossa visão, que se apresenta por meio das aparições, o tato por impressões tangíveis, que podem ser visíveis ou ocultas, a audição, que se manifesta pelos ruídos, e o olfato, por meio de odores sem causa conhecida. Então, Allan Kardec ele vai dizer que, adiante, né, vai se estudar algumas destas comunicações. Ele diz que a menos clara é a que se apresenta através do olfato. Na minha experiência em reunião mediúnica, eu já tive alguns momentos de estar sentindo o cheiro de flores e pouco tempo depois desta minha percepção, havia comunicação de algum espírito que se via no cemitério. Então, a gente faz, né, a associação a esta sensibilidade olfativa. E nisso, Allan Kardec ele vai, né, finalizar o capítulo dizendo que vai se deter mais a questão do movimento dos objetos, das aparições, da psicografia. Então, ele nos mostra que os nossos órgãos dos sentidos, eles têm essa proximidade com a natureza das comunicações. O estudo deste capítulo, o que ele pôde trazer para nós, né? Ele nos serve para identificar a natureza das comunicações, mostrando a todo instante que não podemos perder o bom senso, aquilo que nós falamos relativo às diversas mensagens que estão sendo veiculadas, esta oportunidade que a internet nos possibilita deste meio de comunicação, para que tenhamos cuidado com informações que se dizem provenientes do Dr. Bezerra de Menezes, da irmã Sheila, da benfeitora Joana de Ângeles, porque nós sabemos que são espíritos venerandos e que não estão à nossa disposição. Não somos nós que vamos dizer que tal dia, tal hora, teremos uma reunião com a presença do Dr. Bezerra de Menezes.
A delicadeza da mediunidade, nos convidando a estarmos o tempo inteiro atentos e que, como espíritas, nós somos divulgadores da doutrina. Precisamos ter cuidado com aquilo que é a nossa palavra, com aquilo que nós nos comunicamos, até nos grupos de estudos, na casa espírita, quando nós estamos mantendo aquele diálogo nos intervalos das atividades, aquilo que nós trazemos como informações que são pertinentes à doutrina espírita, que tenhamos segurança, que tenhamos a clareza e que não nos comprometamos neste processo de informação para que sejamos cada vez mais fiéis à doutrina espírita que foi codificada por Allan Kardec. Então, precisamos, na nossa comunicação a respeito da nossa maravilhosa doutrina, estarmos a todo instante lembrando Allan Kardec, seja ele no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, em A Gênese, ou seja, nós temos 5 obras que são consideradas as obras da codificação kardeciana. Acresce-se as revistas espíritas, que começaram a ser publicadas a partir do ano de 1858 e que mensalmente, a cada ano, nos traz muitas mensagens que elucidam, que promovem, que nos mostra, inclusive, o estudo que foi feito por Allan Kardec com diversos médiuns para justamente provar a existência dos espíritos, a comunicabilidade que acontece entre os mundos. Nós vivemos vivemos a experiência interexistencial. Estamos a todo instante mantendo e estabelecendo esta comunicação, independente se somos ou não médiuns ostensivos. E aí nós finalizamos com a frase do querido Manuel Filomeno de Miranda, que está no início do capítulo 2, né? Nós estamos na semana que celebramos o Dia de Finados. Então, neste capítulo, que é o 2º capítulo do livro, que é intitulado Sofrimentos no Além-Túmulo, Manuel Filomeno de Miranda ele coloca, né, no primeiro parágrafo: a simples desencarnação, de forma alguma, liberta o espírito dos seus hábitos e necessidades até então cultivados. Então, eu deixo a mensagem que nós possamos cada vez mais nos prepararmos para esta viagem de retorno, para esta realidade que é a verdadeira vida, esta lembrança que nós estamos aqui com um tempo que é finito, que ele vai deixar de acontecer em algum momento e que possamos, de fato, nos prepararmos para esta viagem que vamos fazer amanhã, talvez, daqui a 1 ano, daqui a 50 anos, não importa, mas é necessário este preparo para esta viagem de retorno todos os dias, para que estes hábitos eles possam ser extirpados e que não tenhamos dificuldades ao adentrarmos a nossa verdadeira vida. Então, querida Marisa, são estas as nossas